Bom, pessoal, vamos dar seguimento à nossa programação, do nosso cronograma aí do semestre. Estamos chegando ao final, as nossas últimas aulas. Hoje a gente vai abordar gestação múltipla, basicamente gestação gemelar e as complicações que podem ocorrer eventualmente nesse tipo de gestação. Vamos falar um pouco sobre os exames que são utilizados, como é que a gente determina a cronicidade, a questão da placentação e passar pelas principais intercorrências que eventualmente venham a ocorrer com esse tipo de gestação. É uma aula que tem bastante detalhes, é um tema bem complexo, não tem como a gente esgotar em uma única apresentação. E aqui a referência que a gente tem utilizado, né, como nas outras apresentações, é o livro do Zugaib, a quarta edição, e eu peço que vocês recorram a ele para uma avaliação complementar, um estudo complementar do tema. Aqui, como a gente vem fazendo ao longo do nosso semestre, nosso plano de aula, vamos abordar aí o aspecto introdutório, a incidência e a epidemiologia, o que a gente tem observado nos últimos anos, que devido à reprodução assistida, a incidência tem aumentado de gestações múltiplas. Sobre o aspecto diagnóstico, o que a gente espera encontrar, sobretudo relacionada aos achados ultrassonográficos. Vamos falar também sobre as principais complicações, o acompanhamento pré-natal, quais cuidados a gente deve ter e sobre a via de parto, a gestação, como a gente deve conduzir esses pacientes do ponto de vista de resolução, seja ela por feito através do parto via vaginal ou é, através da cesariana, como é feito normalmente de forma um pouco mais frequente. As gestações múltiplas, elas são gestações provenientes de um ou mais ciclos ovulatórios que resultam no desenvolvimento, no desenvolvimento intrauterino de mais de um zigoto ou na divisão de um mesmo zigoto. Sabe-se que a sua ocorrência está associada a riscos elevados, tanto para a mãe como para os produtos conceptuais, isso por conta do risco de prematuridade e também, eventualmente, de malformações que podem ocorrer. E é, a gente sabe que a mortalidade neonatal nesse tipo de gestação ela aumenta muito. Isso muito por conta da prematuridade. Esse número, de forma geral, pode aumentar de 5 a 6 vezes quando comparado a uma gestação única. Então, a gestação múltipla ela tem esse aspecto que é muito importante e que vai influenciar no nosso acompanhamento durante o pré-natal por conta desse mau prognóstico que às vezes podem acontecer. Então a gente tem que ter um cuidado maior, né? Essas pacientes devem ser acompanhadas bem de perto, tentando melhorar o prognóstico tanto do ponto de vista materno quanto do ponto de vista fetal. Em relação à incidência e à sua epidemiologia, a gente tem que levar em consideração alguns fatores. Então, pacientes, as mulheres que têm história familiar materna de gestação gemelar, elas têm um risco, vamos assim dizer, maior de ter uma gestação múltipla também. Pacientes um pouco mais velhas, aquelas que têm uma, uma primeira gestação com a idade um pouco mais avançada, pode também estar relacionado com gestações gemelares. Uso de medicações também, aqui, sobretudo os indutores de ovulação, aquelas pacientes que estão fazendo algum tipo de tratamento a fim de conseguir engravidar e conceber, né? Essas pacientes estão mais sujeitas a ter também não só a gestação simples, a gestação única, como também tem um risco um pouco aumentado para a gestação múltipla. E também as pacientes que têm um histórico, uma paridade aumentada, vai ser um pouco mais comum os partos, as gestações múltiplas, quando comparado àquela paciente que nunca teve filho e seria uma primeira gestação. Então, esses são alguns fatores que podem estar relacionados e aumentar a incidência da gestação múltipla. A gente pode categorizar as gestações múltiplas, né, as gestações gemelares, com um sistema de classificação. E essa classificação a gente utiliza a zigoticidade para estabelecer. Ela pode ser gestação múltipla monozigótica ou polizigótica. A gestação múltipla monozigótica é aquela onde a massa embrionária ela, sofre uma divisão
e vão formar indivíduos com o mesmo material genético, que vão ser aqueles gêmeos idênticos, né? E a gestação polizigótica é onde existe mais de um óvulo que é fecundado por espermatozoides diferentes e vão formar indivíduos geneticamente distintos. Na gestação polizigótica, ela corresponde a cerca de 2/3 dos tipos de gestações múltiplas. E a gestação monozigótica vai ser um terço dos tipos de gestação. Então, como eu falei, as gestações monozigóticas vão resultar da divisão, né, dessa massa embrionária inicial, que vão gerar produtos conceptuais com carga genética idêntica e representam cerca de 1/3 das gestações gemelares que são naturalmente concebidas. E as gestações polizigóticas vão ser aquelas que ocorre fecundação de mais de um óvulo e geram produtos conceptuais com materiais genéticos distintos. E essa, por sua vez, vão ser responsáveis por cerca de 2/3 das gestações gemelares naturalmente concebidas. São as informações que a gente tinha visto anteriormente. Ainda sobre o sistema de classificação, a gente vai observar que, conforme ocorre essa fecundação, dependendo do tipo de fecundação e de divisão, né, se ela é monozigótica ou dizigótica, a gente vai observar presença ou ausência de algumas estruturas relacionadas tanto do ponto de vista placentário quanto amniótico. Então, as gestações dicoriônicas e diamnióticas, elas vão ocorrer quando a divisão do blastocisto ocorre em até 72 horas após a fertilização. Cada massa embrionária vai desenvolver tanto a parte placentária quanto a parte da bolsa e a parte amniótica, né? Já nas gestações monocoriônicas e diamnióticas, essa divisão vai acontecer um pouco mais tardiamente, entre o 4º e o 8º dia após a fertilização. A diferenciação das células que dão origem ao córeo já ocorreu e, portanto, as massas embrionárias vão compartilhar a mesma placenta, mas serão formadas duas cavidades amnióticas. Então, a gente observa que, dependendo do período que ocorre essa divisão, as estruturas vão começando a diminuir, vamos assim dizer. Quando ela ocorre de forma mais inicial, a gente tem duas placentas e duas cavidades amnióticas. Quando ela ocorre já entre o 4º e 8º dia, a gente vai observar que não vão existir mais duas placentas e vai ser uma placenta só. Já nas gestações monocoriônicas e monoamnióticas, essa divisão ocorre mais tardiamente. Então, a gente observa que essa divisão vai ocorrer lá entre o 8º e o 13º dia após a fertilização. A placa coriônica e o saco amniótico já estão formados, então as massas embrionárias elas compartilham tanto a mesma placenta como a mesma cavidade amniótica. E os gêmeos unidos seriam um processo de divisão já mais tardiamente ainda. E isso vai ocorrer por volta entre o 14º e o 17º dia e são resultantes dessa falha na separação completa dos embriões. Então, para a gente determinar a corionicidade em relação à placentação, o primeiro trimestre ele é o melhor período, porque a gente consegue visualizar com a maior clareza algumas estruturas que, com o passar do tempo, a gente não vai conseguir ver. Então, o ideal é que as pacientes fizessem um ultrassom ali por volta de 6 a 8 semanas, de preferência por via transvaginal, no qual consegue visualizar as estruturas com maior clareza. O exame ultrassonográfico realizado no primeiro trimestre ele vai identificar com acurácia de aproximadamente 100% as gestações dicoriônicas, pela presença de mais de um saco gestacional e um septo espesso entre eles, que a gente que tem um sinal específico quando a gente vê esse tipo de septo. A partir de 9 semanas é possível observar nas gestações dicoriônicas o chamado sinal do lambda, que é a projeção do componente coriônico entre as membranas amnióticas, identificada na base da inserção da placenta. Aí aqui no próximo slide tem uma imagem ultrassonográfica que mostra justamente isso, que é esse sinal do lambda, né, que seria essa projeção do componente coriônico, né, entre as membranas amnióticas. Então aqui mostrando a figura, algumas imagens ultrassonográficas, né, de gestações gemelares dicoriônicas. A primeira figura aqui é uma gestação gemelar por volta de 5 semanas, a gente consegue ver aqui as vesículas vitelínicas, né? Aqui uma gestação gemelar
a gente já conseguindo ver o embrião por volta de 6 semanas, com 8 semanas o embrião já bem mais estabelecido, né? E o, a placenta aqui com essa divisão, com essa área mais espessa da placenta, e com 12 semanas a gente consegue ver com bastante clareza aqui essa divisão entre a placenta e as cavidades amnióticas e os embriões cada um do seu lado. Então, gestação dicoriônica, né? E de amniótica. Vamos passar agora por algumas complicações, aquelas que ocorrem com maior frequência durante a gestação, como por exemplo a rotura prematura de membranas ovulares, a prematuridade, que é um importante marcador de morbidade e de mortalidade, né? Talvez seja o maior desafio quando a gente maneja gestações gemelares, restrição do crescimento fetal, restrição de crescimento fetal seletiva, eventualmente pode ocorrer uma restrição no qual vai estar associada a um único feto, isso por conta de uma placentação deficiente ou uma má distribuição do fluxo sanguíneo, né? A discordância do crescimento fetal, às vezes um feto vai crescer mais do que o outro, também muito relacionado com questões da placentação, parada de desenvolvimento embrionário e abortamento, óbito fetal, malformação fetal congênita e algumas anomalias cromossômicas fetais. Em relação à ruptura prematura de membranas ovulares, a gestação múltipla é um fator de risco para a ocorrência. Esse tipo de complicação ele pode ocorrer entre 7 a 10% das gestações múltiplas e procedimentos diagnósticos que eventualmente são feitos, como a miniocentese, podem provocar a ruptura das membranas do saco gestacional de forma mais precoce. Outra complicação, que esse é o nosso grande desafio no manejo dessas gestações gemelares, é a prematuridade. Ela pode ocorrer de 30 a 50% das gestações múltiplas. Por conta dessa frequência elevada, o parto prematuro é o principal fator determinante da morbidade e da mortalidade, como eu falei para vocês. A duração média das gestações múltiplas ela é menor do que as gestações únicas. A gente espera aí que as gestações únicas cheguem lá ao termo, né, por volta de 39 semanas, 40, antes da sua resolução. E aqui nas gestações gemelares, a gente vê que a média da idade gestacional é de aproximadamente 35 semanas para gestações gemelares e naqueles casos no qual ocorre gestação trigemelar pode chegar até 32 semanas. Aqui em Barreira a gente teve um caso de gestação trigemelar, não é tão comum, esse ano mesmo. E essa gestação foi conduzida aqui pelos colegas no HO e a paciente teve o seu parto realizado com 32 semanas e alguns dias, quase 33. Os nenéns nasceram bem, tiveram que receber cuidados intensivos por um período, mas todos receberam alta e ficaram bem. Não é tão frequente. A gestação gemelar a gente vê com maior frequência, a trigemelar já é mais raro. Realização de cerclagem uterina em gestações gemelares, a gente não observa que ela é efetiva em relação a postergar essa gestação, né? Em avaliação de estudos, em meta-análise, estudos prospectivos, a gente não observa que pacientes que façam uso de cerclagem uterina acabam tendo um maior sucesso na manutenção dessa gestação. Durante o nosso acompanhamento do pré-natal, a gente tem que estar ciente da possibilidade e o risco da prematuridade, então temos que instituir medidas a fim de diminuir essa questão da morbidade e da mortalidade perinatal. Então, nessas gestações que são consideradas gestações viáveis, nos casos das gestações múltiplas, a gente tem que pensar na administração da corticoterapia a fim de levar a maturação pulmonar desses fetos por conta do risco de um parto prematuro, né? Principalmente naquelas gestações no qual apresentem fortes indícios de risco de parto nas próximas 48 horas. As doses recomendadas para gestações múltiplas, elas ainda não foram estabelecidas na literatura. Normalmente a gente faz na nossa prática a betametasona, né? Essas pacientes fazem 2 doses, com intervalo aí de 24 horas. Porém, na gestação
gemelar, na gestação múltipla, essa dose ainda não tem tanto um consenso. Normalmente o que é feito é realmente essa dose que é feita para gestação única, né? O paciente faz durante um período de 24 horas, faz num dia e depois repete a dosagem no outro dia. Em uma meta-análise de casos individualizados de gestações gemelares, com colo curto, aquele colo com menos de 25 milímetros, proveniente de 6 estudos randomizados, o uso da progesterona vaginal reduziu o parto prematuro abaixo de 33 semanas. Então, às vezes a gente usa, né, a progesterona no início da gestação e para pacientes que têm uma diminuição desse colo, principalmente essas pacientes que têm um colo abaixo de 25 milímetros, parece que há um benefício em o seu uso. O uso da progesterona também demonstra redução significativa na mortalidade neonatal, na síndrome de desconforto respiratório e em casos do peso fetal menor que 1.500 gramas, né? E a necessidade de ventilação mecânica. Isso está relacionado por conta da probabilidade e da chance, né, de você postergar essa gestação por um período um pouco maior, prevenindo assim uma prematuridade extrema. Então há um benefício em usar a progesterona, normalmente é feito via vaginal, né, 200 microgramas nessas pacientes. Naquelas que têm um colo um pouco maior, naquelas que têm um colo maior que 25 milímetros, parece que esse benefício já não existe. Em relação à restrição do crescimento fetal, ele também é um importante fator de risco por conta de levar esse aumento na morbidade e na mortalidade perinatal. Os conceitos de gestações gemelares têm um risco muito aumentado quando comparado àquelas gestações únicas para desenvolver essa restrição do crescimento fetal, cerca de 10 vezes mais quando comparado às gestações únicas, e aquelas gestações que são marcadas por gestações monocoriônicas e até mesmo aquelas monoamnióticas, vão apresentar uma probabilidade maior ainda de acometimento de ambos os fetos, quando a gente compara com as gestações dicoriônicas. A restrição do crescimento fetal ela é baseada em consenso, né, que difere de acordo com a corionicidade e leva em consideração alguns parâmetros isolados e parâmetros contributivos para a gente determinar se aquele feto vai ser considerado um feto restrito ou ele é somente um pequeno para a idade gestacional. A gente teve uma aula sobre restrição de crescimento fetal, né, e eu mostrei para vocês as curvas no qual a gente utiliza para levar como parâmetro se aqueles fetos são restritos ou não, e aí a gente tem os percentis, né? Os percentis de 90, 50, e a gente leva muito em consideração o P10, né? O percentil 10, os fetos que estão abaixo do percentil 10, normalmente ele tem algum grau de restrição. E aqui na gestação gemelar a gente utiliza também essas curvas, mas ela é feita de forma individualizada, né? Não é a mesma curva que a gente utiliza para gestações únicas. O peso fetal estimado de um dos fetos abaixo do percentil 3 é considerado um fator isolado para o diagnóstico de restrição de crescimento fetal, tanto para gêmeos monocoriônicos como para dicoriônicos. E existem também os fatores contributivos. Esse peso abaixo do percentil 3 seria aquele fator isolado para determinar a restrição do crescimento fetal. E os fatores contributivos, a gente tem o peso fetal estimado menor que 10, no percentil 10, discordância entre o peso fetal estimado maior que 25, o índice de pulsatilidade da artéria umbilical do feto menor maior que 95, o P dela maior que 95, e a circunferência abdominal menor que 10, né, no percentil 10, em um dos fetos de gestações monocoriônicas. Se houver dois desses 4 fatores, a gente pode enquadrar aquele feto como um feto restrito, né, que tem uma restrição do seu crescimento. Nas gestações dicoriônicas, a presença de pelo menos 2 dos 3 fatores contributivos de peso, a discordância entre um feto e outro, né, o seu peso, essa questão do índice da pulsatilidade da artéria umbilical, já podemos classificar também como uma restrição do crescimento fetal.
Em gestações dicoriônicas, a restrição pode ser decorrente tanto do ponto de vista de insuficiência placentária, como anormalidade da inserção do cordão umbilical ou de causas genéticas. Já nas gestações monocoriônicas, as causas envolvidas podem ser tanto uma distribuição desigual do território placentário entre os fetos, às vezes um desbalanço do fluxo das comunicações vasculares placentárias e também a normalidade da inserção do cordão umbilical. Outro tipo de complicação é a discordância do crescimento fetal. Existem algumas classificações quando a gente busca na literatura, como a diferença de peso de 250 a 300 gramas entre os fetos maiores, o feto maior e o menor, em valor absoluto, diferença de peso entre os gêmeos de um desvio padrão em tabela pré-definida, diferença entre a circunferência abdominal dos fetos maior que 20 milímetros, e a que é a mais utilizada é a razão da diferença de peso estimada entre os dois fetos pelo peso do maior feto. Outra complicação é a parada de desenvolvimento embrionário e abortamento. A frequência da parada espontânea do desenvolvimento embrionário é elevada entre as gestações gemelares diagnosticadas em idade gestacional precoce. Em alguns casos, eles podem ocorrer a parada de desenvolvimento de somente um dos embriões e o outro embrião e o outro feto vai evoluir de forma normal durante a gestação. Aquela gestação que seria gemelar acaba sendo uma gestação única. Também há maior frequência de abortamento nessas gestações, com maiores índices nas gestações monocoriônicas quando a gente compara as gestações dicoriônicas. Na maioria dos casos, a parada do desenvolvimento de um embrião não apresenta manifestação clínica ou repercussão para o feto remanescente, como eu falei anteriormente, esse feto vai acabar evoluindo e essa paciente vai ter sua gestação sem outras complicações. De maneira geral, quando a parada de desenvolvimento embrionário ocorre durante o primeiro trimestre de gestação, a gente observa que ocorre uma reabsorção tecidual completa, não sendo observado indício de placenta ou de anexo no momento do parto, ou até mesmo no exame histopatológico. Outro tipo de complicação aqui é o óbito fetal, diferente daquele caso de parada de desenvolvimento embrionário. O óbito fetal ele pode levar a um risco aumentado do óbito de outro gemelar e também está associado com sequelas neurológicas e parto pré-termo. Isso porque o óbito fetal ele já vai ocorrer de forma mais tardia, né, na gestação. E por conta disso acaba gerando outras complicações quando a gente compara com a parada de desenvolvimento embrionário. Além da idade gestacional em que ocorre o óbito, fatores como corionicidade, a causa específica, o intervalo do tempo do óbito até o nascimento do outro gemelar vai ser fundamental para determinar se esse óbito fetal vai ser capaz de causar alguma outra repercussão. Caso ocorra o óbito de ambos os fetos, aqui a via de parto preferencial a gente acaba adotando a via vaginal, para não submeter a paciente a um procedimento cirúrgico com a cesariana. Quando a maturidade fetal já foi atingida, caso sejam detectados sinais eminentes de óbito de um dos fetos, o profissional pode recomendar a resolução da gestação com o objetivo de salvaguardar a chance do feto comprometido. Por outro lado, se esses sinais foram detectados antes de atingir a maturidade fetal, isso acaba se tornando um dilema, né? E a conduta acaba sendo individualizada. Porque se durante o acompanhamento, durante o pré-natal, você observa que a paciente que tem uma gestação gemelar está ocorrendo algum distúrbio no qual os fetos ou algum feto está comprometido, porém essa paciente já está próxima ao termo, fica mais fácil de indicar um procedimento cirúrgico, a interrupção do seu parto, porque a viabilidade desses fetos e da assistência neonatal, né, pós-parto, acaba sendo mais fácil essa indicação. Porém, quando a gente lida com fetos muito prematuros, isso é bem difícil da gente definir, porque imagina você indicar uma cesariana para um paciente com 28, 29 semanas. O risco neonatal desses fetos é muito grande, então é uma situação bem delicada e bem difícil, por isso deve ser individualizada. Outro tipo de complicação aqui, e que a gente observa que também é mais comum de ocorrer
quando comparado às gestações únicas, serão as malformações fetais. A incidência das anomalias congênitas em nascimentos gemelares, eles são realmente maiores do que as encontradas nas gestações únicas. O risco da malformação fetal é cerca de 2 a 3 vezes maior em gestações monocoriônicas do que em gestações dicoriônicas. Então, a gente vem observando que as complicações estão muito atreladas, né, com aquele processo de divisão do blastocisto, da massa embrionária no início da gestação. Conforme esse processo de divisão ocorre um pouco mais tardiamente, vocês veem que as principais complicações acabam ocorrendo, né, por conta dessa alteração da corionicidade, né? Às vezes uma única placenta ou mesmo uma única cavidade amniótica vai influenciar sobremaneira as gestações. Nas gestações monozigóticas, as anormalidades encontradas são frequentemente relacionadas aos defeitos da linha média. E aí a gente pode citar aquelas malformações de mau fechamento do tubo neural, como por exemplo a holoprosencefalia, defeitos abertos de tubo neural. Outra complicação, que é bem comum assim dentro do espectro das gestações gemelares, né, seria a síndrome da transfusão feto-fetal. Ela é uma complicação específica e exclusiva das gestações monocoriônicas, mais uma vez, reforçando essa importância desse processo de divisão no início da gestação e pode atingir cerca de 10 a 15% desses tipos de gestações. Ela vai ser caracterizada pela transferência não balanceada de sangue entre as circulações dos dois fetos e que ocorre através de anastomoses vasculares arteriovenosas placentárias. Essa transferência inadequada de sangue vai provocar anemia naquele gêmeo doador, com restrição de crescimento grave, acompanhada de oligúria, oligoâmnio, enquanto o feto receptor recebe uma sobrecarga circulatória e vai apresentar já um quadro de policitemia, que pode levar ao desenvolvimento de complicações tanto do ponto de vista cardíaco, né, e epilepsia. A cavidade amniótica do gêmeo receptor pode sofrer polidrama grave, que acarreta aumento da pressão intrauterina e pode prejudicar ainda mais a circulação placentária. E aí é o que a gente observa quando a gente vai acompanhar essas pacientes. Faz ultrassom, você vê um feto com polidramia, com a cavidade amniótica bem distendida, e aquele que seria o feto receptor, e aquele feto doador num espaço bem restrito, com cavidade amniótica restrita, às vezes em oligodramia, e com uma limitação do seu espaço funcional. A sua ocorrência vai estar associada a altas taxas de óbito fetal espontânea de um ou de ambos os fetos, abortamento, ruptura prematura de membranas e também de parto prematuro. Aqui uma imagem no qual esquematiza, né, o que seria isso. A gente observa aqui um feto com uma cavidade amniótica mais restrita, né? Já o outro feto e o desenvolvimento, né? O que seria o desenvolvimento? Um feto também com restrição do seu crescimento, o outro já com crescimento mais acentuado e uma polidramia. E isso ocorre por conta dessas anastomoses, né? Artéria arterial, artéria venosa ou venovenosas que acabam levando esse desbalanço do crescimento entre um feto e outro. Aqui também a gente tem alguns critérios para o diagnóstico da síndrome de transfusão feto-fetal. Na gestação gemelar com confirmação ultrassonográfica de monocorionicidade, durante o primeiro trimestre de gestação, a gente precisa encontrar esse sinal, que é o sinal do T. Nos casos que não há diagnóstico precoce de corionicidade, o exame ultrassonográfico deve demonstrar gestação gemelar com fetos do mesmo sexo. A gente tem que observar uma única massa placentária e uma membrana intraamniótica fina, né? Então, esse é um dos critérios utilizados para determinação de síndrome de transfusão feto-fetal. Por isso que é muito importante as pacientes iniciarem o pré-natal de forma precoce e poder também realizar a ultrassom de forma precoce, porque aqui é mais fácil da gente identificar aquelas gestações no qual são gestações dicoriônicas e daquelas que são monocoriônicas.
e a partir daí você pensar na probabilidade de complicações com o passar do tempo. Os fetos eles não devem apresentar malformações estruturais, porque em caso de malformações esse distúrbio da concentração de líquido e do desenvolvimento pode estar relacionado com a malformação e não por conta de uma alteração da placentação, né? O volume de líquido amniótico na cavidade amniótica do feto receptor, cuja a bexiga apresenta distendida, né? A gente precisa ter uma concentração maior de líquido amniótico, como a gente viu naquele esquema, e oligoâmnio na cavidade do feto doador, cuja bexiga urinária muitas vezes ela não vai ser nem identificável. Nos casos de Stuck-Trickle, o feto doador permanece parado e imóvel próximo à parede uterina, onde é mantido fixo pela membrana colapsada do saco amniótico. E aí a gente utiliza também uma classificação, esses daqui são os critérios para o diagnóstico, né? E uma classificação conforme o grau de gravidade dessa síndrome de transfusão feto-fetal. E essa classificação utiliza alguns estágios. O estágio são 5 estágios, né? Estágio 1, 2, 3, 4 e 5. O estágio 1, a gente vai observar somente diferença na quantidade de líquido amniótico nas duas cavidades. Desculpa. No estágio 2, além dessa diferença na quantidade de líquido, a gente observa anúria naquele feto doador, que aqui a gente não consegue ver a bexiga. E também oligoâmnio absoluto. No estágio 3, há uma diferença de volume do líquido amniótico, anúria e alteração também no Doppler. No estágio 4, há uma diferença do volume do líquido amniótico, anúria do doador, alteração do Doppler. E agora a gente já tem repercussão no feto receptor, que seria o caso de hidropsia. E no estágio 5, a gente já observa um óbito de um dos gêmeos associado a essas outras complicações. Em relação à conduta nessa paciente que pode apresentar síndrome de transfusão fetal, a gente tem algumas alternativas, como amniodrenagem, cirurgia endoscópica feita por laser, septostomia e, em casos mais extremos, que a gente não tem tanto descrito na literatura, o feticídio seletivo. A amniodrenagem a gente vai lançar a mão dessa técnica naqueles casos no qual ocorre um polidrâmio acentuado, decorrente da síndrome da transfusão feto-fetal, que pode ser progressivo e vai causar desconforto materno, tornando o útero tenso à palpação. A ocorrência de reacúmulo de líquido amniótico é frequente e o procedimento às vezes tem que ser repetido ao longo da gestação, né? E pode ser feito de 1 a 6 vezes, com média de 3 procedimentos normalmente são realizados. Já a cirurgia endoscópica intrauterina com laser, ela consiste em um procedimento de coagulação com laser das anastomoses, que comunicam as duas circulações fetais. O método ele vai atuar diretamente na fisiopatologia da doença, porém é um método que é difícil de ser empregado, né? Tem que ser feito em centros extremamente especializados, de referência, e vai requerer um material específico e um treinamento apropriado para a sua realização. Então, há limitação grande, né, nesse tipo de abordagem. Então, ainda sobre a transfusão de síndrome feto-fetal, em relação à sua abordagem, a gente pode ter a septostomia ou feticídio seletivo, né? A septostomia é uma técnica que vai envolver a criação de orifício na membrana interamniótica, comunicando as duas cavidades. Ela é realizada com o mesmo material que a gente utiliza para a amniodrenagem e muitas vezes as duas técnicas são empregadas em conjunto. Consegue assim um efeito combinado do alívio do polidrâmio e o equilíbrio entre as pressões das cavidades amnióticas. Outra alternativa seria o feticídio seletivo, que consiste na interrupção seletiva da vida de um dos gêmeos, realizado por meio de técnica que envolve o comprometimento circulatório do gêmeo lá sobrevivente. O número dos casos relatados até hoje ele é pequeno. Esse tipo de intervenção só é indicado quando há sinais de morte intrauterina iminente de um dos fetos. Após o procedimento, apenas um feto tem chance de sobrevivência. Eu busquei aqui na internet algo que falasse sobre essa questão legal
do feticídio seletivo, né? Que aqui no Brasil a gente tem alguns casos que estão previstos em lei, como no caso de abortamento em caso de violência, né? Paciente que foi violentado, sofreu um estupro, então ela pode realizar um abortamento, ou naqueles casos em que confira risco materno, aquelas pacientes que a gestação pode levar ela a óbito. Então, nesses casos, a gente. E também, claro, não esquecendo dos casos de anencefalia. Nesses casos, a gente está autorizado a realizar o abortamento de forma legal. E aí, sobre o feticídio seletivo, eu fui buscar, estava lendo algo, né? Ver se tem algo legal que possa, que está previsto na nossa lei. E teve um caso agora, ano passado, 18 de maio, no qual os médicos lá de Santa Catarina solicitaram para o plano de saúde, né, essa interrupção, esse procedimento, e o plano de saúde negou o procedimento para a paciente. O feto tinha uma alteração cardíaca que estava comprometendo o, o irmão, né? E segundo o laudo médico, a gestação seria inviável e acabar ocorrendo o óbito intrauterino dos dois gêmeos, se não fosse feito nada. Porém, a justiça entendeu que o procedimento não é legalizado, não está previsto na nossa Constituição, e mesmo com a indicação do ponto de vista médico, foi contraindicada a realização do feticídio e acabou não fazendo. Não sei qual foi o desfecho dessa história. Outro tipo de malformação que a gente pode encontrar, uma complicação, né, da gestação gemelar, seria o gêmeo acárdico. A ocorrência do gêmeo acárdico já é bem mais rara, né? Representa um grau extremo de anormalidade vascular, que é possível nas gestações monocoriônicas e ocorre em cerca de 1% das gestações. Ele apresenta uma ausência do coração, ou a presença de um coração rudimentar, ausência de polo cefálico, que pode estar presente alterações em membro superior. O tronco pode apresentar um edema acentuado ou se apresentar como uma massa amorfa. Aqui é uma imagem mostrando uma exemplificação do que seria um feto acárdico, né? Está relacionado a múltiplas e graves malformações estruturais que são incompatíveis com a sobrevivência do feto após o nascimento. A sua perfusão sanguínea uterina ela se mantém graças à presença de anastomose arterial com outro feto. O gemelar normal ele atua como um doador, como uma bomba de perfusão para o feto anormal. Em 50 a 70% dos casos, o gemelar normal também acaba morrendo em decorrência de insuficiência cardíaca congestiva ou parto pré-termo acarretado por grave polidrama. E aqui a imagem exemplificando do que seria um feto acárdico. Outro tipo de complicação das gestações gemelares, e esse a gente vê bastante assim quando acontece, né, na mídia, né, repercussão dos gêmeos unidos, né, ou os tipópagos. Ele acomete cerca de 1 a cada 50 mil gestações. Seu diagnóstico ele é ultrassonográfico a partir da identificação de uma gestação gemelar com massa placentária única, né, de novo aquelas gestações monocoriônicas, monoamnióticas, sem a visualização da membrana interamniótica, observando que os fetos não se separam. E aí existem diversos tipos de gêmeos unidos, né, dependendo por onde que eles estão unidos, se é pelo crânio, se é pelo tórax, ou por outras estruturas ósseas do corpo, de forma específica. Aqui é uma imagem, né, representando os tipos de gestações gemelares de gêmeos unidos, que aí pode ser pela cabeça, pelo tórax, pelo abdômen, pela bacia, enfim. E aqui uma foto mostrando também gêmeos unidos. A gente está chegando ao final da nossa apresentação. Agora falar um pouco sobre o acompanhamento pré-natal. O número de consultas aqui, obviamente, ele vai ser um pouco maior quando a gente compara para gestantes de gestações únicas ou gestações que
não tem nenhuma comorbidade associada, pacientes de baixo risco. Aqui a gente precisa ter uma atenção maior e um acompanhamento mais de perto. No entanto, não existe um número específico de quantas consultas são necessárias, um mínimo ideal para esses casos de gestações gemelares. A gente acaba individualizando e conforme cada gestação se apresenta com suas peculiaridades, a gente vai individualizando e seguindo essas pacientes, né? A rotina do acompanhamento ultrassonográfico para essas gestações gemelares, a gente tem alguns marcos que a gente pode observar. Então, por volta de 11 a 13 semanas, é interessante fazer essa determinação da corionicidade, a datação da gestação. Isso são todos os aspectos ultrassonográficos, né? Medida de translucência nucal e pesquisa de outros marcadores de aneuploidias, né? Fetais no primeiro trimestre, tamanho do osso nasal, a medida da translucência nucal. São todos fatores que a gente pode pensar em alguma malformação associada a uma gestação gemelar e também são fatores de marcação para gestações únicas, né? A partir da 16ª semana, em gestações monocoriônicas, avaliação quinzenal para pesquisa de sinais de síndrome de transfusão feto-fetal e restrição de crescimento. E essa avaliação é feita através de biometria fetal, avaliação do líquido amniótico, fazendo a mensuração do ILA, avaliação da bexiga fetal, Doppler velocimetria da artéria umbilical e ducto venoso e artéria cerebral média. Por volta ali de 18 a 22 semanas, exame morfológico fetal, avaliação transvaginal do colo uterino, avaliação de anormalidade de inserção placentária e do cordão umbilical. E a partir de 20 semanas naquelas gestações dicoriônicas, avaliação mensal do crescimento fetal, volume do líquido amniótico e, se for necessário, realização do Doppler. Para a resolução da gestação, o parto propriamente dito, também a conduta é muito individualizada e é um tema controverso, né, na literatura. Quando a gente compara as gestações que chegam mais próximo ao termo, ali por volta de 38, 39 semanas, a mortalidade perinatal aqui é mínima e a partir daí o risco começa a aumentar. É comum a recomendação de resolução das gestações monocoriônicas por volta de 36 semanas e nas gestações dicoriônicas por volta de 38. Porém, a gente sabe que é muito difícil, né, nessas gestações chegar até próximo a essa idade gestacional e ela acaba ocorrendo de forma um pouco mais precoce. Mas, idealmente, se a gente puder aguardar um pouco mais, a gente tem os benefícios e acaba fugindo daquelas complicações da prematuridade. A escolha da via de parto ela deve levar em consideração a apresentação do feto, a idade gestacional. A gente pode optar pelo parto via vaginal naquelas gestações no qual o primeiro gemelar ou ambos são cefálicos e na ausência de outras complicações. Caso o primeiro gemelar não seja cefálico ou apresentar um peso estimado menor que o segundo, e essa diferença é maior ou igual a 500 gramas, é recomendada a realização de cesariana. Via de fato que ocorre com maior frequência é a realização de parto cesariano, né? Às vezes essas pacientes, mesmo com acompanhamento pré-natal durante a gestação, mesmo sabendo de se tratar de uma gestação gemelar, nem sempre ocorre o acompanhamento de forma adequada e às vezes a gente não tem essa informação em relação à corionicidade, ao posicionamento fetal e por conta de alguns fatores acaba se optando pelo parto cesariano. E agora a gente chegando aqui ao final da nossa apresentação, em relação às considerações finais, algumas coisas que a gente vem falando ao longo da aula, né? As gestações múltiplas ela tem apresentado um aumento na sua frequência em função do uso mais disseminado de técnicas de reprodução assistida. A gente vê que a incidência, né, do aspecto epidemiológico tem aumentado por conta disso. Essas gestações estão associadas com um aumento significativo de morbidade e mortalidade quando comparadas às gestações únicas e sempre enfatizando essa questão da prematuridade como um importante marcador, né, desses fatores de prognósticos. E devido à maior frequência de complicações, tanto materna quanto fetais, o acompanhamento dessas gestações deve ser orientado para possibilitar o diagnóstico precoce das alterações.
como a gente viu anteriormente, a realização dos exames ultrassonográficos para determinar a cronicidade, para rastrear algumas anomalias, para ver o desenvolvimento e o crescimento fetal. Isso possibilita o diagnóstico precoce de algumas alterações e, eventualmente, poder realizar algum tipo de procedimento tentando salvaguardar a vida dos fetos. Então, isso foi a nossa aula de gestação múltipla. Como eu falei, são diversos aspectos, né, que são muito importantes, não tem como a gente abordar tudo em uma única apresentação. Eu peço que vocês recorram aí à nossa referência bibliográfica para complementação da nossa apresentação. E agora a gente fica faltando uma apresentação que eu vou disponibilizar logo mais para vocês. Até o nosso próximo encontro.